Queridos, nós estamos em uma nova série de mensagens. Hoje pela manhã, se você não veio e se você não estava conectado para ouvir a palavra, você não pode perder. Domingo pela manhã nós trouxemos aqui uma ordem de Deus para a igreja. Uma ordem de Deus para a igreja. E esta ordem não é opcional para você não. Nós vamos começar esse programa a partir da semana que vem. E é importante, se você é membro da IBC, se você faz parte aqui desta família, desse corpo visível de Cristo, né, em Araçatuba, você deve cumprir com o que está diante de nós aqui para a próxima semana e, se Deus assim permitir, até o seu retorno ou a nossa partida. Então, se você ficou de fora da mensagem de domingo de manhã, eu sugiro que você procure lá no YouTube, está gravado, está fácil, e assista. Nós vamos publicar também depois somente a mensagem, né, para que você não tenha que ficar procurando também, no grupo de avisos da igreja, tá bom? Antes de nós entrarmos na palavra, a gente tem algumas notícias boas, compartilhamos pela manhã e faremos o mesmo agora à noite. A Igreja Batista de Ibirapuera, né, nos abençoou, viu a necessidade de alguns irmãos em dificuldades na nossa igreja. É uma igreja que tem nos sustentado financeiramente, apoiado a nossa plantação, e enviou uma oferta especial para socorro das pessoas em dificuldade e necessidade na nossa igreja. Então, se você está em necessidade e dificuldade, né, e aqui, lógico, a gente está falando de necessidades primárias, né, que existem aquelas necessidades secundárias, né? Pastor, cortaram a Sky lá de casa, não vou poder te ajudar com isso, tá bom? Mas agora, se você tiver uma dificuldade, que é uma necessidade primária, uma necessidade básica, e nós não queremos que você fique nessa condição. A Igreja do Senhor Jesus está aqui para isso, para te socorrer nesse momento difícil, tá bom? Então, nos procure e nós estaremos prontos para te ajudar dentro, obviamente, das nossas condições. Também estamos aí para agradecer, né, a Atos 29, o pastor Jay Baum, né, da First Baptist lá de Orlando, na Flórida, continua nos apoiando também. Isso é maravilhoso, por meio do Restore Brasil, que é um braço da Atos 29, e fica aqui a nossa gratidão. E vocês têm visto, né, muitas coisas têm sido realizadas na nossa igreja, e nós queremos continuar assim. Então, apoie a Igreja de Jesus através de recursos humanos, ou seja, se coloque à disposição. Apoie a Igreja do Senhor Jesus com recursos financeiros, ou seja, com as suas ofertas, com os seus dízimos, e eu tenho certeza que isso vai nos fortalecer e nós vamos continuar crescendo para a glória de Deus. Você viu lá no fundo, nós adquirimos uma cadeira de rodas, né? Hoje, a partir de hoje, então, vai ter uma cadeira aí à disposição, o berçário está sendo construído e muitas coisas estão acontecendo para a glória de Deus. Então fica aí a sugestão para você: ouça a palavra de domingo pela manhã, porque terça nós vamos estar disponibilizando os materiais para nós começarmos na quinta-feira o projeto que Deus tem colocado em nosso coração. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 21. Esse aqui é quase que um texto chave, né, a respeito do tema que nós estamos abordando nessa nova série que nós estamos realizando aqui em nossa igreja. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 21. Vamos ler então o que diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós
ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha falar conosco por meio da sua palavra. Edifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, hoje pela manhã, então, nós começamos a nossa série Casamento e Família. Então, nós vamos falar um pouco também a respeito da vida dos solteiros, né, para você não ficar triste. Você que está solteiro aí esperando, né, a busca da prometida, né, Gabriel? Busca da prometida, espera no Senhor, e o mais Ele fará, diz a palavra de Deus. Então, alguns estão à espera da prometida, estão querendo constituir família, não tem problema, calma, isso vai acontecer no seu devido tempo. Mas nós ainda estamos naquele âmbito de casamento. Pela manhã, nós falamos a respeito do culto doméstico. É diferente de célula, é diferente de grupo familiar, de pequeno grupo, é o culto doméstico, na casa. Nós começamos na quinta-feira. Então, isso é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Discipularmos os nossos filhos, admoestarmos a nossa família no temor do Senhor e na palavra de Deus. E nós vamos cumprir esse mandamento, uma parte, né, fazendo isso, né? Então fica aí a convocação para todos os irmãos. E agora nós vamos entrar em conselhos práticos para a vida familiar. Quando nós olhamos para esse texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, a gente precisa ter em mente que esse quase que tratado teológico do apóstolo Paulo tem como objetivo apresentar o evangelho. E é interessantíssimo como o apóstolo Paulo usa o casamento como ilustração para falar a respeito da união de Cristo e da igreja. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo, está trabalhando aqui, é exatamente esse ponto que precisa ser exaltado, destacado, que é a ideia dele, de que assim como Cristo, né, ama a sua igreja, o marido deve amar a sua esposa, assim como a esposa está sujeita a Cristo, ela também deve ser sujeita ao seu marido, o marido deve amar a sua esposa e a esposa respeitar o seu marido, porque assim como Cristo e a igreja estão unidos, deve ser a união de marido e mulher. Isso é interessantíssimo para nós. Olha só a grandeza desse privilégio que Deus nos deu. Alguns podem até ter um dom, né, do celibato. O que é o dom do celibato? É o dom de ser solteiro o resto da vida. Não, né? Ser solteiro o resto da vida, não casar, ficar solteiro. Alguns têm esse dom, esse chamado, mas nem todos têm esse dom. Na verdade, pelo que eu ando vendo aí, poucos têm esse dom, né? Então, a realidade é que Deus chamou alguns, mas na maioria dos casos, Deus deu este privilégio, esta bênção, de você poder se unir a uma mulher, e você que é mulher, se unir a um homem. Perceba que aqui eu já estou definindo alguns termos, né? O homem se unir à sua mulher, e a mulher se unir ao seu homem, e assim então constituir o matrimônio, constituir uma família, começar um casamento. E os filhos são o quê? Os filhos, eles, por assim dizer, é o transbordar desse amor que há entre o marido e a mulher. O amor é tanto, né, que se multiplica, nasce uma nova vida. Isso é a família, esse é o casamento. E existe um ponto importante nesse texto, que vai ser um texto importante para as próximas mensagens, que é o último verso. Então acompanhe comigo o último verso que nós lemos, que é onde nós vamos nos ater um pouco mais nesse domingo. Entretanto, também cada um de vós ame a sua esposa
como a si mesmo, e a sua mulher respeite o seu marido. Então a gente tem aqui duas coisas importantes que nós iremos destacar nesta noite. A primeira, o chamado de Deus ao amor. Há um amor abnegado, há um amor sacrificial, há um amor que cuida, que protege e que cultiva. Esse é um lado. De outro lado, um chamado para que haja uma submissão. Eu gosto de uma definição de submissão, né? Submissão significa estar debaixo da mesma missão. A Carol sempre fala muito bem a respeito disso, né? Estar debaixo da mesma missão. E qual é a missão que Deus deu para o homem? Liderar a sua casa como um capitão que está no leme de um navio, conduzindo aquele barco de forma segura para o seu destino final. E qual é o destino final daqueles que estão aqui hoje? Pelo menos assim eu espero. A nova Jerusalém celestial. A vida eterna. Então a sua missão, marido, não é fazer sua esposa torcer para o Parmeira, que nem vale a pena. Se fosse pelo menos para o Corinthians, né, valeria, mas para o Parmeira não vale tanta pena. A missão que Deus te deu, brincadeiras à parte aqui para você entender o ponto, é levar a sua família santa, sem mácula, sem mancha, até os pés de Jesus naquele grande dia. E a mulher está debaixo desta missão. Então tudo que você fizer, que estiver debaixo dessa visão maior, a sua esposa tem que estar ali debaixo. Mas existem muitos problemas que acontecem com a nossa vida familiar. Existem muitas situações difíceis que acontecem. Nós precisamos de sabedoria bíblica para sair desses dilemas que acontecem no convívio de um lar. E o primeiro dilema que acaba atrapalhando a submissão e o amor é exatamente o fato de não entendermos que os conflitos, eles são inevitáveis na família. Esse é o primeiro ponto importante. Conflitos são inevitáveis, e não é só lá em casa. Eu e a minha esposa e meu filho, é também na igreja. Eu já disse isso inúmeras vezes aqui na igreja. Um dia eu e você vamos ter um problema. Um dia eu vou te frustrar. Um dia eu posso pisar na bola com você. O que vai definir a nossa relação não é este fato, mas é como nós vamos resolver esse conflito e essa dificuldade. No casamento não é diferente. Os conflitos existirão. A ideia de um casamento perfeito hollywoodiano ou global, né, nas novelas da Globo, né, não é muito perfeito não, né, mas aquelas ideias lá de não existe, querido. Isso é conto de fadas. Nas próximas mensagens nós vamos falar a respeito da chama, né, do fogo. Os irmãos gostaram de manhã, hein? Vamos falar a respeito do fogo, da chama que precisa haver no casamento. Mas muitas vezes nós temos uma ideia de casamento, de família, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É uma ideia que foi impregnada em nós, importadas dos nossos filmes, né? Importadas das nossas novelas, e nós nos prostramos diante disso. Então os conflitos, eles existem, as dificuldades, elas existem. Qual é o segredo? É entender que em toda discussão, lembre-se disso, não existe um vencedor e um perdedor. Na verdade, na maioria das vezes há sempre um perdedor, né? Quando há uma discussão, uma briga dentro de casa. Lembra daquela frase? Eu acho que o ano era 2003 talvez, 2006, eu não lembro agora, o período que a Dilma Rousseff foi presidenta, e aí ela falou aquela frase emblemática que virou meme. Olha, alguns vão ganhar, mas uns vão perder, e alguém vai perder e vai ganhar, e no final todo mundo vai perder e todo mundo vai ganhar. E ninguém entendeu nada aqui que ela disse. Quando há uma discussão e essa discussão se transforma em uma disputa para saber quem vai ser o ganhador e quem vai ser o perdedor, presta atenção na sabedoria bíblica. O que vai acontecer é que todo mundo vai perder, que todo mundo vai ganhar e que no fim ninguém vai saber o que está acontecendo. Olha o que diz o texto em Provérbios capítulo 18, verso de número 13.
Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Gente, eu já vi isso demais. Eu já vi isso demais. A pessoa não espera o momento correto, não pensa antes de falar. Quando ela percebe, ela caiu na armadilha, passou vergonha. Olha o que diz Provérbios, capítulo 15, verso de número 1. A resposta calma desvia o furor, desvia a fúria, mas a palavra ríspida suscita a contenda, desperta a ira. Família e casamento, pais e filhos, maridos e esposas, precisam entender que nem toda discussão precisa ser transformada em um debate, que conflitos são inevitáveis, mas brigar é opcional. Conflito não é opcional, eles vão existir, são duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com criações diferentes, os conflitos existirão, mas brigar por causa disso, não, isso é opcional. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas discussões. Discussão é saudável. Um casal que não discute, tem alguma coisa errada com eles, precisa haver discussão, diálogo, conversa. Entre pais e filhos a mesma coisa. Então isso é importantíssimo, nós precisamos tomar cuidado com as distorções. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe falava uma coisa, isso nunca saiu da minha cabeça, né? Olha, você precisa orar para que as palavras que saem da minha boca não sejam distorcidas pelo diabo no caminho e cheguem no seu ouvido diferente. Eu levei isso para minha vida, eu levo isso até para o casamento. Às vezes a esposa fala uma coisa, mas o que você está querendo dizer realmente com isso? Será que precisa virar uma briga? Não, a gente pode discutir o assunto. Mas a gente tem essa maturidade? Não, a gente interrompe o outro. A gente, desde lá do prézinho na escola, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Aí chega no casamento e fala, não, aqui tem dois burros mesmo, nós vamos dar coice um no outro. Esse não é o chamado de Deus para nós. Quando nós estamos falando, quando nós estamos conversando, acima de tudo, nós precisamos aprender a não machucar uns aos outros. Olha que palavra de sabedoria importante. Discuta, mas não debata. Existem conflitos, mas não precisa virar briga. Guarda a sua boca, conserve a sua alma. Não é isso que o Provérbios vai dizer? O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muitos abre os lábios, a si mesmo se arruína. Pense que o outro não é culpado por tudo de ruim que acontece na sua vida. E que ninguém é culpado de tudo sozinho. Se existe um conflito, se existe um problema, você tem a sua parte, com certeza. Então é importante, quando nós falamos de conselhos práticos para casamento e família, que nós entendamos que podemos sim discutir, podemos sim dialogar, podemos sim conversar, mas podemos evitar as brigas, as discussões acaloradas. O segundo conselho prático, para que haja amor e submissão, é quando nós não percebemos, mas estamos perdendo a autoridade dentro de casa. Há muitos pais que já não têm mais autoridade nenhuma dentro de casa. Falando a respeito de autoridade, a palavra aqui vai dizer, né? Deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então a autoridade ali restrita ao lar, né? Não a autoridade externa, né? Mas eu quero contar para vocês aqui uma ilustração, que é um testemunho pessoal, que aconteceu comigo. Eu já era casado, né? Estava fazendo uma viagem, uma cidade grande, estava eu e toda a minha família. Aí meu pai está aqui, eu nem pedi autorização para ele para contar, mas eu vou contar assim mesmo. E a gente estava lá na casa dele, e a minha irmã mais nova, que já era adulta também, não era criança mais, queria sair para conhecer a cidade. E eu nem morava mais na mesma cidade que meus pais, morava em outra cidade, e vivia uma outra vida, e casado, e trabalhava, fazia faculdade, outra realidade. Meus pais em outra cidade, mas nós estávamos tudo numa cidade visitando um parente. E eu falei, nós estamos saindo, peguei meu veículo próprio, da minha esposa, nós vamos sair, eu vou levar a Tayla para conhecer a cidade, ela quer dar uma volta, quer dar um rolê na night. E aí meu pai falou assim, vocês não vão.
falei assim, mas pai, pera lá, poxa, olha aqui a barba aqui no rosto, aqui, ué. Já tô velho, tô casado, não, vocês não vão. Aí eu poderia brigar com ele, né, discutir com ele, ou sair batendo o pé, como muitos fazem, né. Não haveria necessidade de, vamos dizer assim, de eu me submeter por eu já ser um adulto. Mas quando há um respeito, a pessoa não perdeu a autoridade dela, você ouve, você fala assim, rapaz, é Deus na boca do meu pai, rapaz. Se eu sair de aí e acontecer uma coisa, então eu sou casado, eu sou adulto, mas eu não vou não. A gente não foi. Porque sempre houve um reconhecimento à autoridade. Mas muitos estão perdendo a autoridade. E por quê? Eu quero dar para vocês pelo menos 3 motivos que levam à perca da autoridade. Primeiro eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 12. Então se sua Bíblia está fechada, já está errado, né? Como de costume, mantenha ela aberta. Fica com ela aberta aí, que vai ser mais fácil para você acompanhar. Olha o que o texto vai dizer. Não deixe que ninguém o despreze porque você é mais jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. O conselho do apóstolo Paulo para esse jovem pregador são 5 pontos, a mensagem de 5 pontos aqui para o apóstolo Paulo. Primeiro, conselho que eu quero destacar, ele vai dizer, seja exemplo na maneira de falar. Muitas pessoas perderam a autoridade. Ele está dizendo assim, você é jovem, mas as pessoas vão respeitar a sua autoridade se você for um exemplo na maneira de falar. Se quando eu observar você falando, eu percebo que a sua fala está combinando com a sua prática. Muitos pais perderam a autoridade, muitos maridos perderam a autoridade com as suas esposas, porque não combina o seu falar com o seu agir. Seja exemplo, esse é o chamado do apóstolo Paulo. Seja exemplo no falar, seja exemplo no agir. Terceiro conselho do apóstolo Paulo, seja exemplo no amor. Não é esse o chamado do apóstolo Paulo aqui em Efésios, para os maridos? Ame as suas esposas, como Cristo amou a sua igreja. E aqui eu quero trazer mais uma ilustração para vocês. Eu me lembro que, quando eu comecei a exercer o ministério pastoral, havia algo que me incomodava, por eu ser muito novo. Comecei o ministério muito jovem, ainda sou, né? Imagina então quando começou, era mais ainda. E algumas pessoas não me chamavam de pastor, e eu achava que isso era um desrespeito, né? Ah, poxa, por que está me chamando pelo nome, né? A pessoa fala que me tem como pastor, mas não me chama de pastor, não me respeita como pastor. Era imaturidade da minha parte. Ao longo da caminhada eu percebi que muitos que me chamavam de pastor, não me respeitavam como pastor. E muitos que me chamavam de Mateus, de amigo, me tinham como seu pastor. Olha que incrível. Ah, é o meu marido, é o meu esposo, é a minha esposa, é o meu pai. Aí Deus vai dizer assim, se eu sou o seu Senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou o seu pai, onde está a honra para comigo? Então perceba que muitas vezes o falar está desassociado de uma vida real e vivida. Não há amor. Você também precisa ser exemplo na fé. Muitos perderam a autoridade porque não são exemplo na fé. Como eu disse hoje, no domingo pela manhã, alguns filhos fazem assim, como que é a igreja? A igreja é igual um anfiteatro. Nós vamos lá representar um papel, depois a gente sai pela porta e volta para a vida real. A gente entra, representa um papel de santidade, de beleza, mas logo depois nós estamos voltando para a vida real. É triste para um pastor, né? Acaba o culto, ô pastor, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, irmão. Tem outra, graça e paz, né? Tá vendo? Graça e paz, irmão. Ah, pastor, agora vamos voltar para a vida real, né? Aí eu fico olhando. Se você já disse isso daí para mim, eu não lembro quem que fala isso não, tá?
Não estou dando indireto para ninguém não. Às vezes tem alguém aqui, pô, pastor, eu já falei isso aí para você, não é indireto. Não lembro de ninguém que está aqui que tenha me dito isso. Talvez você tenha dito, mas na hora eu fico triste, eu falo assim, como assim voltar para a vida real? Isso daqui é o momento mais lindo da vida real, isso daqui deveria ser a nossa vida real. Muitos casamentos destruídos, porque não há mais autoridade, porque não há fé e não há pureza. Olha agora Amós capítulo 5, verso 14, abra comigo aí, Amós capítulo 5, verso 14. Olha o que o texto vai dizer, que extraordinário. Procurem fazer o que é certo, e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está em vocês. Gente, não, presta atenção nisso daqui. Eu quero que você repita comigo, vamos lá, vamos fazer isso, vai ser bom para nós. Eu vou falar, talvez a sua versão seja diferente da minha, e você vai repetir o que eu estou falando, tá bom? Deu para entender? Vamos fazer forte e bonito. Estamos em pouco número aqui, então vamos fazer bonito, para todo mundo entender. Procure fazer o que é certo, e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está em vós. Você conseguiu entender o que Amós está dizendo? Faz o que é certo, não o que é errado, porque senão você está sendo mentiroso quando diz que Deus está em vocês. Mais uma vez aqui, seja exemplo. Homens que perderam a autoridade porque não confiam em Deus, perderam a autoridade porque não oram, perderam a autoridade porque não são versados nas Escrituras, perderam a autoridade. Agora vamos para os 3 aspectos dentro dessa realidade que eu disse. Primeiro, se você não tem uma vida disciplinada, vai ser difícil você ser respeitado. Vai ser difícil você ter autoridade na sua casa. O texto dos Efésios vai dizer, respeite os vossos maridos. Mas tem maridos que muitas vezes merecem ser desrespeitados. E isso não dá direito para as mulheres fazerem isso. Vocês estão entendendo o ponto? Não estou dizendo que é certo desrespeitar o marido, mas estou dizendo que dá motivo para ser desrespeitado, está entendendo? É mais ou menos assim, chega uma pessoa e dá um tapa no seu rosto, pá, pá. A Bíblia diz assim, dá o outro lado, não é? Mas o que essa pessoa merecia? Era o outro lado? Merecia um soco no meio do nariz dela. Você não vai fazer isso. Então é a mesma coisa, tem homens que deveriam estar exercendo um ministério de liderança, profícuo, frutífero dentro dos seus lares, trazendo segurança, cultivando o amor, a fé, mas perdem a oportunidade porque são indisciplinados. Estão envolvidos em seus vícios, na sua imoralidade, na sua irreverência, na sua farra, na sua bebedice, não leva a vida a sério, desperdiça dinheiro como se não fosse importante, suas práticas são desonrosas, desrespeitosas, seu linguajar é um linguajar chulo, baixo, não vai ter autoridade, irmão, se você não for uma pessoa disciplinada, uma pessoa que anda na linha, uma pessoa que faz a vontade de Deus, vai ser difícil você ser respeitado. Um homem que carece de disciplina e autocontrole, ele perde a sua autoridade, o que ele merece é desprezo, o que ele merece é desrespeito. Lembrando, isso não dá direito para que ele seja desrespeitado, desmerecido ou coisa do tipo. Mas é isso que acontece na prática, infelizmente. Então, querido, Deus te chamou para liderar o seu lar. Lidere-o com disciplina, com respeito, com amor, com fé. Segundo motivo, porque muitos homens estão perdendo a sua autoridade dentro de casa. Porque confundem autoridade com tirania. Aqui quem manda sou eu. Aqui é desse jeito e pronto, acabou. Vai ser assim, você tem que me obedecer. Confundir uma autoridade
com tirania, com violência. Qual é o problema desse ponto? O problema é que você está perdendo o coração da sua casa. Quantos pais perderam o coração dos seus filhos? Quantos casamentos ruíram por causa desse tipo de comportamento? E, gente, esse tipo de comportamento não é exclusivo de homens. Eu já conheci muitas mulheres tiranas. Tiranas. Ela não fala quem manda aqui sou eu, mas quem manda é ela. Quem determina é ela. Ela fala assim, você é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Eu te movimento aqui para onde eu quero. Rebelde, insubmissa. Não é esse tipo de comportamento que vai levar o seu lar a ser um lar frutífero, abençoado. Você precisa aprender, querido e querida, que a tirania não é um bom caminho em nenhum aspecto. A autoridade tem a ver com amor. E não só com amor, mas tem a ver também e principalmente com a primeira autoridade, aquela que vem do alto e que nos reveste. Terceira causa porque pessoas estão perdendo a sua autoridade dentro do lar. Elas se recusam a liderar. Faz você. Faz do jeito que você quiser. Eles preferem perder a sua autoridade desde que todo mundo esteja contente. Então, o certo só é certo se todo mundo estiver feliz. O nome disso é pragmatismo. Não importa o que eu faça, o que importa é o resultado. Está todo mundo contente? Então segue o jogo. Isso não é bíblico. Você vai perder o seu lar, você vai perder a sua casa. Então tome cuidado com isso, não se recuse a liderar. Outros se recusam a liderar, e lembre-se, irmãos, eu falei lá no começo, conceituamos o que é missão, né? Liderar é você estar liderando a sua casa rumo a Jerusalém celestial. Então as mulheres vão se sentir oprimidas, né? Nossa, vai mandar em mim agora. Não é esse tipo de comportamento, nós estamos deixando isso claro aqui. É liderar debaixo da autoridade da palavra de Deus e do Senhor Jesus. Alguns deixam de liderar porque querem barganhar. Estão usando de manipulação. Tá bom, você pode fazer isso. Por quê? Porque ele quer fazer aquilo outro. Mulheres são mestres nisso daí, né? Em manipular dessa forma, né? Eu quero uma coisa, então deixa eu ceder aqui, deixa eu fazer aqui. Cuidado. Esse não é o caminho. O louvor pode vir aqui. Nosso horário já está avançado, nós já vamos encerrar. Então, esses dois conselhos importantes para nós. Primeiro, não transforme as discussões em brigas. Segundo, restabeleça princípio de autoridade na sua casa. E perceba que tipo de autoridade você quer exercer. E nós vamos falar no próximo culto a respeito um pouco mais de conselhos práticos, essa é a primeira parte. Mas eu quero encerrar com o último, quarto conselho, terceiro conselho, mas não menos importante. Casamento não é 50% a 50%. O que isso significa? Casamento não é, olha, isso daqui é seu, isso daqui é meu. Esse é o meu espaço, esse é o meu momento, essa é a minha vida. Isso daí, sabe como que é o nome disso? Divórcio. Quando você vai divorciar, que é 50-50. Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Casamento é unidade. O que é meu é seu, o que é seu é nosso. Ou como alguém diria, né? O que é seu é nosso, o que é meu. Está errado. Então precisa haver cumplicidade, precisa haver unidade, precisa haver relação profunda. Vamos ficar em pé? Conselhos práticos para a família, irmãos. É necessário nós restabelecermos o princípio de autoridade bíblica dentro do lar. A autoridade máxima dentro do lar é o Senhor Jesus, a sua palavra. E o homem tem uma responsabilidade, conduzir a sua família rumo a Jerusalém celestial. E a esposa tem uma responsabilidade também, que é estar debaixo dessa missão e fornecer tudo o que for necessário para que essa missão seja bem sucedida. Então não jogue fora a autoridade que Deus deu para você no seu lar.
No domingo pela manhã, hoje pela manhã, nós falamos a respeito de culto doméstico. Falamos um pouquinho da prática. E você, querido, vai liderar a sua casa, levando a sua família a adorar a Deus lá dentro. Domingo de manhã nós falamos sobre isso. Como que o culto doméstico vai produzir uma transformação poderosa de intimidade entre você e sua esposa, entre você e seus filhos. Quando seus filhos virem você de joelhos orando, quando sua esposa ver você de joelhos orando a Deus, clamando pela família. Então, mais uma vez eu reitero, se você não ouviu a mensagem de manhã, senta você e sua família, põe lá no YouTube a televisão e assista. Que Deus possa nos fortalecer e nos encher do seu poder, porque sabemos que viver em comunidade é um milagre, e nós vamos viver bem e para a glória de Deus, quando nós seguirmos as orientações da palavra de Deus. Vamos orar?